bem-vindos a mais um webinar do Outmarketing. Hoje, tema bem interessante, né? A gente vai falar sobre geração de demanda, mas antes disso, deixa eu me apresentar para vocês. Me chamo Leonardo Estiva, sou coordenador de marketing aqui da Outmarketing. Outmarketing, para quem não conhece, tem muita gente conhecida aqui já, que já nos acompanha há um bom tempo, mas sei que tem gente nova também. Então, a Outmarketing é uma empresa de marketing para empresas de tecnologia, com foco em geração de leads, oportunidades para as empresas. A gente utiliza também de estratégias de ABM, MDF, enfim, temos várias soluções ali para a sua empresa de tecnologia e também em si as próprias tecnologias que a gente oferece também, além de consultoria de marketing e vendas. Então tem um portfólio bem bacana. Vou pedir para a Júlia, que está nos acompanhando, e já agradecê-la também, ela e a todo o time da Outmarketing que está por trás aqui do webinar, para compartilhar o link do nosso site aqui para vocês acessarem rapidinho também e saberem um pouquinho mais sobre os nossos serviços, né, para quem ainda não conhece. Hoje um tema bem interessante, né? Agradeço desde já, e já vou chamar ele para se apresentar já, o Pedro Prado, né? Que ele é especialista em marketing e vendas da RD. Então, ele já apoiou mais de 250 empresas a implementarem, ajudou essas empresas, né, na implementação de projetos com foco em estratégias de e-mail marketing, conversacional, e além de tudo, ele se dedica muita parte da sua carreira ali, foi em torno de conduzir as etapas de onboarding, ongoing de empresas SaaS. E eu sei que tem bastante empresas SaaS aqui que estão nos acompanhando também, então sei que vai poder contribuir bastante com a gente aqui. E agradeço também a RD, obviamente, pela parceria de longa data também e por disponibilizar o Pedro ali para trazer esse conteúdo bacana para a gente. Introduzindo um pouquinho mais sobre o tema que a gente vai falar hoje, a gente vai falar, sobretudo, em relação à geração de demanda. Então, a Outmarketing tem posicionado bastante, trago bastante isso para vocês em alguns conteúdos, da importância de você integrar, de fato, a jornada. Então, desde marketing, vendas e o pós-vendas também, obviamente utilizando isso utilizando a tecnologia como base, né, para dar apoio e sustentar essa estratégia, os dados e também os processos que faz essa máquina basicamente girar também. Então, a gente vai falar como você pode vender mais, né, utilizando de automação de marketing e o CRM também. Então, a gente vai um pouquinho na teoria, indo um pouco para a prática também, em como gerar cross e upsell com o auxílio dessas ferramentas, né, que são indispensáveis para o sucesso do cliente ali também. E aí, quando a gente decidiu o tema, né, a gente acabou conversando sobre, obviamente, para alinhar o que a gente traria de conteúdo, e a gente percebeu que muitos dos clientes da Outmarketing, às vezes, já nos questionaram, e não só clientes, né, quando a gente tem bastante contato com as empresas, fala sobre, isso é discussão de longa data já, de o que é mais rentável, né, de conquistar um novo cliente ou vender para quem já está dentro de casa. E a gente sabe que, obviamente, para vender para quem já é um cliente, cross upsell ali, obviamente, ele é muito mais rentável, porque ele é mais barato, tem o CAC ali de você adquirir um novo cliente, mas a gente sabe da importância de também trazer novos. Então, por que não unir os dois, né? E manter essa máquina ativa. Então, a gente vai iniciar falando de marketing, vendas, pós-vendas e como a gente usa a tecnologia como um todo para sustentar tudo isso. Vou já chamar o Pedro para se apresentar aqui também. Pedro, bom dia, obrigado por topar participar com a gente, obrigado por separar um tempo ali também para levar o conteúdo. Esse é o propósito da Outmarketing, todos os meses a gente traz um especialista, um tema relevante aqui para quem nos acompanha, né, para os nossos clientes também. Então, agradeço bastante a sua participação e vamos embora, levar conteúdo para esse pessoal. Legal. Pessoal, primeiro, bom dia. Obrigado pelo convite, Leonardo. Fico bem contente de poder contribuir aí para o ecossistema de conteúdo, né, que a Outmarketing constrói aí de forma super consistente. Então, vai ser bem tranquilo. Espero levar para o pessoal informações novas, reforçar eventualmente coisas, né, que já conheçam, já até mesmo fazem ali em suas empresas. E bora lá. Bora. Lembrando, pessoal, que o webinar está sendo gravado, né? Depois a gente disponibiliza, mas é importante para você receber o webinar e, eventualmente,
algum material que a gente vem apresentar aqui, o Pedro talvez compartilhe de algum conteúdo ali, a gente consegue enviar para vocês depois por e-mail, mas preciso que todos tenham cadastrado na landing page. Eu vou pedir para a Júlia novamente mandar o link aqui para o pessoal se inscrever, de fato garantir que receba no final. Lembrando que esse formato aqui é um pouquinho diferente para quem nos acompanha há um bom tempo, né? A gente hoje vai seguir num formato mais bate-papo, deixar um pouco mais dinâmico e mais fluido. Então, conto com a participação de vocês também, caso tenham dúvidas, caso tenham alguns comentários pertinentes ali em relação à estratégia, alguma etapa do processo onde o Pedro está comentando ali, fiquem à vontade de mandar. O chat está liberado aqui e o Q&A também, que é o botão que fica aqui embaixo aqui para vocês. Então, fiquem à vontade de enviar as perguntas e eu vou passando aqui para o Pedro também. E aí, Pedro, acho que para a gente iniciar aqui a nossa conversa, acho que a gente fala muito de, como eu disse, de trair novos, de vender para quem já está dentro de casa, né? Mas antes disso tem a etapa do marketing lá atrás, que obviamente o marketing participa das outras etapas também, mas é, acho que uma das dores, né, dos nossos clientes, do cenário que a gente encontra hoje, é de como de fato criar uma metodologia de recorrência, porque a gente sabe que eventualmente você fazer uma campanha, você fazer alguma ação ali que gera durante um mês, por exemplo, é interessante, isso movimenta, mas de fato a importância de você manter a recorrência disso e você ter um marketing de fato ativo, né? Então, o que você enxerga como essa metodologia ali de recorrência, e qual que é a importância, né, que você vê em relação a isso para fazer tudo isso girar de modo efetivo? Boa, legal. Cara, uma pergunta importante, justamente porque essa questão, né, de metodologia de recorrência, eu até posso detalhar depois de forma mais, ah, é, posso dizer ali, clara, né, o que que é a metodologia de recorrência. Mas na prática serve tanto para quem já é seu cliente, como para quem não é ainda e você vai gerar essa demanda, né? Deixa eu compartilhar aqui a tela rapidinho. Quando você comentava, eu abri aqui um material legal. Então, pensando, né, aqui não é o foco, né, a gente conversou ali, alinhou a pauta que a gente ia conversar hoje, não é o foco falar de inbound marketing ou tanto deixar em específico sobre inbound marketing. Mas é impossível não comentar sobre, né, para falar de metodologia de recorrência. Então, quando a gente coloca ali, né, que somente 3% do mercado que você atende está pronto para comprar imediatamente, né? Essa pirâmide aqui chama chat homes, né? Isso atende assim, a maioria dos mercados vão ter taxas que giram exatamente em torno dessas porcentagens, tá? Então, se você for esperar, né, a pessoa entrar ali no seu site e levantar a mão, falar, quero comprar de você, quero uma reunião com o seu consultor porque eu estou com esse problema. Você vai ter ali 3% das pessoas nessa etapa e não vão ser esses 3% que vão entrar em contato contigo, né? Porque vocês têm concorrentes. Então, esses 3% eles vão se dividir entre todo o mercado, tá? E a metodologia de recorrência, ela entra exatamente para você tentar atingir os outros 97% do seu mercado. Né? Tentar não, você vai conseguir atingir ali uma parcela bem maior disso. E além de você conseguir atingir outras pessoas, né, com uma metodologia ali de recorrência de conteúdo, relacionamento, campanhas, além de você conseguir, você consegue medir em qual etapa da jornada de compra esse futuro lead, né, ou futuro cliente, ele vai se encontrar. Então, poxa, se a pessoa se converteu ali, né, vamos pensar uma consultoria, por exemplo, ou um software SaaS, né, a pessoa se converteu para tirar um material, num e-book sobre uma dor que uma pequena parte que o seu sistema resolve. Será que faz sentido você entrar em contato já com essa pessoa imediatamente e falar, ô, você quer comprar meu software? A gente está com uma promoção, a gente está com uma campanha de final de ano, uma campanha de final de mês, enfim. Em contrapartida, a pessoa que faz um teste grátis na sua ferramenta, você consegue medir, de acordo com o ponto de conversão, se essa pessoa é mais ou menos madura. Então, além de você atingir uma parcela muito maior do que esses 3%, com a metodologia de recorrência, você consegue medir também qual que é o grau de maturidade desse seu futuro lead, futuro cliente, tá? E daí, partindo, né, direto ali para a parte de metodologia de recorrência, ela é basicamente
E daí eu faço uma brincadeira, né? A RD está no mercado há mais de 12 anos já. E mensalmente a RD há 12 anos faz exatamente o mesmo trabalho de inbound marketing, tentando melhorar o que aconteceu anteriormente. Então, todos os meses, o que que a gente trabalha aqui na RD Station, né? Uma empresa B2B, SaaS, e acredito, né, que seja bem a maioria do público que está aqui assistindo a gente. Todos os meses a gente gera lead. Para gerar lead, todos os meses nós produzimos conteúdo, né? Conteúdo rico para gerar demanda e não só capturar a demanda que já existe do mercado. Então, o diferencial, né, de você criar conteúdo é que você gera uma demanda. A pessoa ela não sabe que ela precisa daquilo para a empresa dela e ela passa a saber a partir disso. Uma vez que eu recorrentemente gero novos leads, eu também tenho que me relacionar com eles. Então, melhor forma, né, de relacionamento ali, pensando em escala, é e-mail. Eu faço uma brincadeira que para eu mandar um e-mail para uma pessoa ou 1 milhão, eu tenho exatamente o mesmo trabalho tendo, né, uma ferramenta ali como o RD Station Marketing. Então, eu tenho que criar uma segmentação, criar um e-mail e escolher o dia e o horário que eu quero que ele seja disparado. E eu fazer isso para 10, 100 ou 1 milhão é exatamente a mesma coisa. Então, na metodologia de recorrência, é muito importante que isso seja escalável, né? Como você faz isso todos os meses e sem parar, né? Natal tá rodando, Ano Novo tá rodando, Páscoa tá acontecendo. Então, esse relacionamento por e-mail é escalável. Você pode trabalhar ele de forma perpétua. Eu consigo atrelar ali segmentação, que é o que eu comentei anteriormente. Então, eu tenho uma base de 10 mil leads. Poxa, esses 10 mil, todos eles são iguais? Todos eles querem receber o mesmo conteúdo? Todos eles estão no mesmo estágio ali de compra, né? Não, não estão. Então, eu consigo segmentar isso a partir de critérios que eu estabeleço e eu automatizo ações. E dessas ações de automatização, podem ser as mais variadas, né? Pode ser desde colocar uma tag, por exemplo, num lead, para saber que leads que contêm essa tag possuem uma determinada dor que a minha empresa resolve. Pode ser enviar uma cadência de e-mail para ele de forma automatizada. Então, ele se converteu ali no meu material de como aumentar o faturamento da minha empresa a partir da solução que eu levo, né? Eu vou mandar conteúdos relacionados a isso. Então, eu vou produzir ali o e-mail e esse e-mail vai entregar valor e me colocar, né, como uma referência no meu segmento. E uma vez que eu gerei, né, todos esses pontos de contato, a ideia final é recorrentemente também gerar oportunidades. E daí é onde a gente fecha a nossa metodologia de recorrência, pensando no marketing, né? Então, eu sempre gero leads, sempre me relaciono com eles por e-mail, aproveito as automações para deixar esse processo escalável, e isso resulta numa geração de demanda que não existiria anteriormente, né? Se eu me limitasse ali a um botão de contato no site de fale conosco, entre em contato, ou agende uma reunião. Então, esse é o poder, né, que o marketing, inbound marketing, marketing de atração, marketing de conteúdo consegue entregar. E isso para clientes e para novos leads ali que você gera dentro da sua estrutura, né? Pedro, achei interessante a questão que você comentou da RD, né? De há Hum, tantos anos no mercado ali e segue isso há um bom tempo. Então a gente vê que realmente, obviamente, vem novas tecnologias. A gente vai falar um pouquinho sobre conversacional e é uma das perguntas que eu tenho à frente aqui também, mas a gente vê que o básico ali bem feito, na verdade, se a gente consegue fazer rodar uma metodologia de recorrência dessa forma, garante com que a sua produtividade, ali, a sua frequência na geração de leads e tudo mais, e, obviamente, como fecha ali a roda as oportunidades, obviamente você vai vender mais, né? Obviamente, tudo alinhado a um processo comercial, o que a gente também vai comentar, mas realmente a gente estruturar isso de uma forma bem clara. E aí, Pedro, pensando no público que está nos acompanhando aqui também, eu sei que muitas empresas têm uma equipe reduzida, né? Uma equipe, de fato, menor ali, digamos assim. Então, às vezes tem uma pessoa dentro do marketing ou duas pessoas no sim. máximo. Então, como que você enxerga que como que você consegue fazer isso de forma efetiva, fazer rodar ali,
só que com uma equipe mais reduzida. Eu não sei se isso passa pela ferramenta, acredito que, e já puxando um pouquinho disso, até respondendo um pouco do que é essa dúvida do pessoal, acho que posso comentar que eu nunca vi, pelo menos no tempo de experiência que eu tenho, uma metodologia clara, assim, de fato, rodando sem uma boa ferramenta de marketing ali para apoiar. E aí eu acho que isso responde de certa forma, mas eu queria entender um pouquinho de você também, como que você vê Boa. isso acontecendo com uma equipe reduzida. Sabe, Leonardo, um caso assim muito constante que eu pego aqui com clientes, né, que utilizam o RD Marketing é a contratação da RD por conta dessa questão, né? A dificuldade de escalar o negócio, escalar as oportunidades, o tratamento das oportunidades ou a geração de leads. E daí pensando nessa ponte ali, marketing, vendas, né? Você tem várias opções e é legal esse processo de identificação de gargalo, ele é importante, porque demanda uma análise, geralmente, né, da equipe ali de gestores. Então, vou dar um exemplo que eu peguei com um cliente muito legal, né? Ele tinha exatamente esse problema, ele tinha dois SDRs e um vendedor, né? Esses SDRs geravam oportunidades, qualificavam ali para esse um vendedor. E ele contratou o RD Marketing, né, o plano Pro ali, para melhorar esse processo de passagem, para facilitar ali para os SDRs, mas também já ali, primeira reunião nossa, ele falou, eu tô com um orçamento para contratar mais duas pessoas, né? E daí a gente começou a implementação e tal, e logo eu percebi, e eu vi até que a pergunta ali do Rodolfo sobre qualificar lead. Se qualificar lead pode ser considerado como criar personas para cada grupo. Não necessariamente, tá, Rodolfo? E acho que o que eu vou comentar aqui responde em parte a sua pergunta. Quando a gente pega um lead e qualifica ele, a gente não necessariamente está qualificando com base na persona, né? A persona é mais uma ferramenta, uma ação ali, né? Quando você define a persona, para você entender quem que você quer atingir. Mas a qualificação é no sentido de esse lead atende aos critérios, a gente coloca como SLA, né? De marketing e vendas. Então, nesse caso, né, da empresa que eu auxiliei, eles não tinham SLA entre marketing e vendas. Caiu no marketing, eles mandavam para o SDR. Se eles geravam 500 leads no mês, os 500 leads eram oportunidades. Então, era praticamente uma identidade, né? E o que a gente começou a trabalhar? Um SLA. A gente definiu um mínimo que o lead precisaria ter para enviar para o SDR. E esse trabalho foi muito legal, porque a gente trabalhou ali, né, com ferramenta de lead scoring, enfim. E a gente definiu que leads que eram perfil D, a gente nunca enviava para o comercial. E a gente definiu isso com base no histórico deles. A gente colocou algumas perguntas de qualificação nos pontos de conversão. E se o lead respondia duas opções, ele virava perfil D. Se ele respondia as outras duas, ele variava entre A, B e C. E a gente notou o quê? Que no mês anterior, metade das oportunidades que ele enviou para o comercial não eram oportunidades. Eles eram leads perfil D, que não geravam nenhuma venda, e todas as outras vendas vieram dos outros perfis, A, B e C. Daí o que aconteceu, né? De 500 oportunidades que o SDR tinha que trabalhar, passou para metade. Ele trabalhava essa metade com muito mais eficiência, qualificava muito melhor, chegavam menos oportunidades desqualificadas para o vendedor, e o vendedor podia trabalhar melhor essas oportunidades. Então, ele cancelou a contratação, né, de duas pessoas a mais, diminuiu o custo da operação e começou a rodar muito melhor. Acho que essa questão de, como, né, que isso ajuda na prática. Esse é o principal ponto. Você consegue, primeiro, identificar gargalos que você tem na operação de marketing, na operação de vendas e na transição de marketing para vendas, né? E, lógico, você consegue otimizar o processo, identificar, e uma vez que você identificou, você consegue corrigir como a gente fez. Então, foi um case bem legal que eu trabalhei aqui, usando ferramentas, né, da RD Marketing, essa parte de estratégia também, e que deu um resultado, assim, muito rápido, né? E eu trouxe ele exatamente por isso, porque me lembrei agora que você comentou.
Bacana, Pedro. Acho que é válido sempre trazer esses cases, até por se tratar de RD. E puxando até o gancho, Pedro, tem uma pergunta interessante aqui. Isso aqui foi realmente interessante. Fala de jornada do cliente. Foi o Carlos Eduardo que mandou aqui no Q&A. E Hum, ele manda, a jornada do cliente, dos compradores de empresas de tecnologia, não é linear, né? Então, não necessariamente ele começa ali no marketing e segue ali a jornada como um todo. Ele pode chegar, às vezes, mais fundo de funil, ou ter um contato, às vezes, mais do comercial, depois volta para o marketing, enfim. E como que a RD faz para mapear a jornada do cliente? Eu não sei se você pode compartilhar isso, tá? Como a RD faz para mapear a jornada do cliente, considerando que a RD também é uma empresa de tecnologia. Então, também acho que tem essa questão de não ser linear, né? Não necessariamente ele vai seguir sim. a lógica ali do funil de chegar por marketing, seguir as etapas ali como um todo, né? O funil que a gente já conhece. Então, como que a RD faz para mapear isso, né? A jornada do cliente? Isso é até uma coisa que eu mudei, assim, posso dizer, no último ano. Eu consumi alguns conteúdos e mudei de opinião. Hoje eu trato a lógica de funil, né, muito mais como uma questão didática, sabe? É, didática no sentido de que acho que nenhum setor tem um, um funil linear como tradicionalmente ele é trazido, né? E daí, como identificar isso na jornada de compra, tá? Eu, e daí é um conhecimento legal de próprio produto, né? Como que a gente na RD trabalha. A gente tem N fluxos de automações, são centenas ali, né? De nutrição do lead. E a gente tem prioridades, tá? Então, a gente sabe, né, no nosso mercado, dores que a gente consegue atender melhor. E quando o lead atinge, né, chega ali, atende ao critério que a gente precisa e entende, né, que ele tem essa consciência, ele prioritariamente ele estará em um fluxo de automação. Então, vamos lá, se eu atendo 4 dores, vamos na prática, né? No caso do RD Stage. Ah, eu preciso automatizar processo, eu preciso mandar e-mail, eu preciso gerar lead e eu preciso trabalhar no CRE. Então, a gente tem diferentes escalas de maturidade desse cliente. Se ele se converte em um teste grátis do RD e em um material do RD Marketing, né, por exemplo, em um material de um e-book, entenda o que é e-mail marketing. Ele prioritariamente ele vai ser retirado do fluxo de automação. Isso de forma automatizada, né, ali com as ações da automação. Ele é retirado do fluxo de automação do e-book e ele é mantido no fluxo de automação do teste grátis, né? Então, isso é quando eu disse, né, que é importante o entendimento do próprio produto, e daí os clientes, eu mais incentivo os clientes do que eu dou a resposta nesse caso, porque no final das contas, né, eles são muito mais especialistas no segmento deles e no produto deles do que eu. É em definir isso, escalas de prioridade. Então, dado o meu histórico, eu sei que o cliente que tem essa dor aqui, eu consigo entregar melhor para ele. Então, eu vou manter ele nessa comunicação e vou tirar da outra, e vice-versa, né? E o ponto é que você pode fazer isso de forma automatizada. É super comum a pessoa ir lá e, no embalo de uma página da RD, ela vai ter 4, 5 conversões em média ali, né? Menos do que 3, dificílimo. É comum a pessoa ir baixar os 3, 4 de uma vez. Ela vai entrar em 3, 4 fluxos de automação? Não. A gente vai ter uma escala de prioridade ali que vai automaticamente direcionar para onde a gente entende como melhor. Boa. E aí entra a importância da tecnologia, né? De Sim. uma ferramenta que apoia para que você faça isso, né? E eu acho que tá até interessante o chat aqui também. O Rodolfo tinha mandado essa pergunta anterior. E aí o Carlos respondeu de como funciona na empresa dele, né? Aqui na empresa que trabalho, antes de qualificar, é necessário definir qual é a persona e qual é o perfil de cliente ideal, né? Qual é o ICP dele ali. E depois fazemos a qualificação de leads de acordo com os critérios definidos, que foi o ponto que você trouxe aí, que pode variar de empresa para empresa esses critérios que você define, mas de fato é importante ter isso mapeado e entender quais são os critérios que você tem que ter para entender se o lead é qualificado ou não,
E isso tudo com uma boa ferramenta de marketing como a RD, por exemplo, a gente consegue fazer isso, atribuição de tags, comentando um pouquinho até da Outmarket, a gente consegue mapear por etapa do funil em que ele está, então a gente consegue atribuir tags ou colocar numa segmentação específica e nutri-lo de acordo com aquela etapa, né? Então tem muita ação aí que a gente pode fazer, como o Pedro comentou, acho que a lógica como um todo ele já trouxe, mas é de você aprofundar na sua empresa, acho que como que você consegue trazer isso, né, Pedro? E aí... Só um ponto ali que o Carlos falou, o Carlos está num grau de maturidade já legal, né? Então ele tem persona definida, ele tem o ICP definido, e ele já tem definido qual que é o SLA entre SDR e venda. Algo que talvez ele possa avaliar ali, né, na operação de marketing dele. Tem alguma informação dessa qualificação que o meu SDR faz que eu consigo pedir na minha estratégia de marketing? Então, vou dar um exemplo que eu trabalhei já, né? Uma pergunta simples. Você pretende adquirir o produto em um mês, 6 meses ou um ano? Pergunta simples. A pessoa que preenche um ano, será que faz sentido? É uma pergunta comum ali no SDR, né? Será que a pessoa que ela mesma preencheu, que ela não quer agora comprar o produto, faz sentido eu mandar para o meu SDR qualificar essa pessoa? Aí é a questão de análise, né? Talvez valha a pena testar com uma campanha, ver se é uma boa pergunta para o público-alvo de vocês. Mas se para quem está, né, já no estágio que o Carlos está, vale a pena dar um passo adiante. Talvez eu vou tentar qualificar esse meu lead com questões bem pontuais e chave que eu vou pedir ali na minha estratégia de marketing. Quem entrar no blog da RD, por exemplo, vai poder ver que a gente pede número de funcionário, vai perguntar segmento. Tem segmentos que a gente atende melhor, tem segmento que tem mais probabilidade de comprar, tem segmento que tem menos. Então, é uma informação que as pessoas que estão no blog da RD estão dispostas a entregar, né? E daí você faz esse trabalho também ali para a realidade da sua empresa. Bacana. E isso como você citou, né, Pedro? Acho que varia do nível de maturidade que você tem, né? Mas a estrutura como toda ali de você... ninguém entende mais do que o próprio dono da empresa ali, o próprio cliente, quem está dentro da empresa, de quem que é o seu perfil de fato ideal ali que você quer trabalhar. Então, estruture isso. A gente tem alguns materiais aqui também. A própria Hotmart pode elaborar isso em contato com vocês, né, de entender o perfil de cliente ideal e temos até um template sobre isso, depois a gente pode compartilhar no e-mail depois. Aí, Pedro, puxando para um próximo gancho, durante a sua fala aí, você trouxe a questão até eu trouxe, na verdade, né, sobre o conversacional. E aí eu queria introduzir um pouquinho do assunto, né, ainda falando dentro da etapa de marketing, que quando você trouxe a questão da conversa ali por e-mail, por exemplo, da recorrência, hoje a gente muito se fala também sobre conversacional, né? A gente usa muito o e-mail, acho que o e-mail não morreu, ao contrário do que muitas pessoas dizem por aí, eu acho que não vai morrer tão já, mas o conversacional vem como uma nova estratégia ali e já é uma realidade, as empresas já podem utilizar. A gente já tem até um conteúdo sobre isso, eu vou compartilhar o link com vocês aqui no chat, que foi... Você vê como recorrência é uma palavra forte. Foi junto com o William Brito, ele é gerente de recorrência lá na Talos, e aí a gente fez um webinar sobre conversacional, caso vocês queiram aprofundar no assunto depois, a gente vai deixar o link aqui para vocês. E aí, Pedro, o que eu queria entender? Como você trouxe a questão do e-mail ali, na verdade, como que a gente vai entender quando a gente usa o conversacional, por exemplo, e quando a gente usa e-mail? Pergunto isso porque acho que quando vem uma coisa nova, como conversacional, por exemplo, a sede é grande, né? De você, quero fazer, vamos entrar no conversacional. A gente aqui, grande parte das empresas nos acompanha aqui é B2B e tecnologia, então talvez tenha uma resistência um pouco maior do que, por exemplo, num e-commerce, num público mais B2C, para o conversacional, mas a gente sabe que é extremamente importante a gente se adaptar e também é algo que funciona muito bem e comprovadamente em números e tudo mais, o conversacional para esse público também. Então, quando que eu consigo entender? Quando eu uso conversacional ou quando uso e-mail? E aí, quando eu falo conversacional, tem várias formas ali, mas a mais tradicional delas é o WhatsApp, né? Então, como que eu consigo entender isso? Boa.
Eu gosto de fazer uma relação quando me perguntam isso, que é outbound e inbound marketing, né? Eu tenho clientes que chegam para mim e falam, a gente está começando a trabalhar com inbound marketing, ou a gente está expandindo ali, né, nossa estratégia, e a ideia é acabar com o outbound, né? E eu falo, pô, por que que não tá dando resultado, né? E a pessoa fala, não, dá resultado, então eu falo, pô, talvez você possa rever isso, né? Se dá resultado, você vai acabar com uma coisa. E a mesma relação eu falo entre e-mail e conversacional. Não há nada que impeça você de trabalhar com o conversacional e com o e-mail paralelamente. Então, minha primeira questão é essa. Não deixe de trabalhar e-mail porque você manda mensagem de WhatsApp e não deixe de mandar mensagem de WhatsApp porque você manda e-mail. E daí, quando usar um e quando usar outro. O WhatsApp, ele tem ali, né, uma taxa de abertura de praticamente 100%. Então, eu garanto aqui que todo mundo está assistindo a gente tem o WhatsApp. E se eu entrar, se a gente compartilhasse a tela ali do WhatsApp da pessoa, teria talvez 5, 10, 15, 20 mensagens em aberto. E essas mensagens elas serão abertas talvez até o final do dia, talvez até o final de semana, mas elas serão abertas. Então a taxa de abertura é na casa de 100%. A questão é quando que faz sentido a minha comunicação ir pelo WhatsApp para essa pessoa, dado que é um canal prioritário para ela que ela está todos os dias ali. Em geral, a mensagem. E daí a gente tem duas. A gente pode ramificar, né, o conversacional em duas frentes. Uma que é aquela mensagem automatizada que vai para a pessoa, né? E a intenção nem é a pessoa responder a sua mensagem. É ela dá um clique ali, né, no CTA que você coloca da mensagem, daí pode ser mandando para uma landing page ou mandando para um número de telefone de um vendedor. E a outra mensagem aqui tem uma pessoa escrevendo. Então a pessoa está ali conversando de fato. A mensagem automatizada de WhatsApp, que seria o paralelo a um e-mail versão conversa, ela é delicada no sentido de que, pô, será que a pessoa está disposta a receber 3, 4 mensagens suas de WhatsApp no mês, ou às vezes no intervalo ali de 15 dias, igual ela está no e-mail? Eu tenho vários e-mails, newsletters que eu recebo, tem dia que eu não abro, tem dia que eu tô cheio, eu só excluo da minha caixa de mensagem, tem dia que eu acho interessante o assunto, eu abro e faz parte, né? Eu não tenho a mesma predisposição, e em geral as pessoas não têm a mesma predisposição com o WhatsApp. Então, poxa, 2, 3, 4 mensagens, você vai bloquear aquele número. E bloqueou o número, acabou. Ou você vai ter, né, uma atitude ali não muito ética de trocar de número para falar com sua base, enfim. Mas a parte a pessoa não quer mais te responder, seria como ela bloquear o seu tipo, da sua base. Então, a sugestão, quando usar e quando eu insiro, né, a parte ali de mensagem automatizada de WhatsApp na estratégia, é geralmente quando eu tenho a clareza dada, né, a segmentação que eu criei e aquele lead está numa etapa final de jornada de compra, tá? Ou ele se converteu em algum tipo de material que gera muito valor para ele. Então, por exemplo, esse webinar que a gente está fazendo hoje, né? Pô, um conteúdo rico, o pessoal da Outmarketing, né, que é especialista ali na parte de geração de demanda para empresas de tecnologia. Pô, talvez uma mensagem relembrando ali o evento um dia antes faria todo sentido. Agora, mandar 1, 2, 3, 4 mensagens depois desse evento, mandar ali para falar com a equipe de vendas da Outmarket, ou eu mandar para vocês alguma coisa depois, é muito mais, assim como ele é muito mais eficiente na questão de taxa de abertura, ele também é muito mais invasivo por conta disso. Então, dosar essa questão é importante e, em geral, eu sempre faço essa relação. É um cliente que está mais pronto, é um cliente que já avançou na sua jornada de compra, ele atendeu aos gatilhos que você determinou, opa, vou usar o WhatsApp, mensagem automática. Não vou manter esse lead numa estratégia de relacionamento por e-mail. E o conversacional, ele entra muito na parte ali
de venda, né? O vendedor usa o WhatsApp e é importante aí você ter ferramentas como a Talos, o WhatsApp que vão facilitar esse trabalho. Boa, Pedro. Acho que mais do que respondido. Eu vou já puxar outro gancho aqui. Mas antes, tem uma pergunta do Rodolfo que é interessante, fala justamente sobre ferramentas. Se a gente poderia indicar, né, qual ferramenta de mensagem de WhatsApp. Então, acredito que eu já posso responder rapidamente aqui também que a Talos é uma delas, que foi o que a gente comentou. Talos, ela foi adquirida recentemente pela RD, então, se você já tem uma RD também, então acho que uma ferramenta como a RD facilita muito ainda a integração ali, e isso você já consegue utilizar. Além disso, tem TakeBlip e outras ferramentas ali no mercado também, que a gente poderia indicar ali também, dependendo da sua estratégia, né? Aí vai de acordo com a sua empresa, com o budget que você tem para isso. Então, acho que, de modo geral, é isso. E aí, Pedro, acho que puxando um pouquinho mais, a gente falou ali sobre a metodologia, né? Então, questão da geração de leads, do relacionamento, né? Por e-mail, WhatsApp, que você trouxe ali para entender em qual momento você utiliza cada uma delas. E aí passa pela qualificação, automação, até gerar uma oportunidade. E aí, depois disso, obviamente, não que encerra o trabalho do marketing, porque nunca se encerra, como comentaram ali, ela não é linear, mas digamos que se fosse, a gente teria basicamente finalizado uma etapa da parte do marketing. E aí a gente passaria já para o time comercial agora, integrando isso de forma saudável. Ali. A troca tem a passagem tem que ser sutil, né? A passagem de bastão que a gente chama ali. Então a gente passou para o comercial. E aí, pensando nisso, depois que passou pelo marketing, né? Qual metodologia de vendas que você utilizaria para continuar o tratamento com esses leads que foram gerados, que já foram relacionados? Como que você vê essa metodologia? Agora falando um pouquinho de vendas. Boa. Pensando, né, não é linear porque ele volta, né, mas a gente pode dizer que é linear porque em algum momento ele passa do marketing para vendas, né? Então Correto. esse trajeto ele necessariamente ele vai acontecer. E nesse cenário, assim, a gente na RD desenvolveu uma metodologia própria nossa, né, que chama PICE. Então, uma vez que o lead passou do marketing para o CRM, o que que acontece, né? Então, há uma metodologia desenvolvida pela RD com base em boas práticas de mercado, boas práticas de outras metodologias de venda, mas a gente tem a nossa própria metodologia ali. Eu vou compartilhar aqui no chat um material que a gente tem, que é um resumo dessa metodologia, tá? Mas, basicamente, a gente trabalha em 5 frentes, que dão o nome ali, né, de PICE, tá? Que é basicamente processo, e daí processo leia-se playbook. Então, pô, se quem está ouvindo a gente aqui, né, tem um playbook de vendas, já tem ali provavelmente um primeiro estágio da metodologia que a RD usa, tá? Então, tem um documento que descreve o processo comercial? Se tem, ótimo, né? Vale a pena ainda conferir ali o material que eu mandei, porque você pode melhorar esse playbook. Inclusive, eu, aí contando aqui, né, eu não trabalho na parte de vendas, trabalho ali com o sucesso do cliente. Mas semana passada a gente teve uma mudança grande de playbook aqui e é um processo que recorrentemente ele é revisto, alterado e melhorado, tá? Então, para quem não tem, cria, para quem já tem, sempre dá para melhorar ele. Empoderamento, então não basta ter o playbook, mas sim ele ser executado pela equipe de vendas, tá? Então, processo de conversa de gestores com vendedores, isso ser viável no dia a dia, o vendedor comprar a ideia, saber por que que ele faz aquilo, por que que é importante, por que que ele vai bater a meta fazendo aquilo, treinamento estruturado, tudo isso entra na parte ali que a gente coloca como empoderamento da equipe de vendas. Então, é todo mundo estar na mesma página e com a ideia comprada, tá? Super comum, existem empresas que têm playbook e 10% do playbook é seguido. Os outros 90% é esquecido, é pulado, não é feito. Se isso acontece, é hora de, às vezes, rever o playbook, né? Conversar com a equipe, entender por que que não é adequado. Abordagem, né? Então, abordagem é o contato do vendedor com a oportunidade, com a futura venda ali dele. Ter definido isso, quais são as formas de abordagem? É WhatsApp? É e-mail? É telefone?
quantas vezes tem que acontecer essa abordagem antes de dar uma perda. Ter isso bem definido. Boas práticas ali para transformar essa abordagem melhor. Então, ouvir ligação, ouvir reunião, pegar ali 2, 3 conversas de WhatsApp que você teve com uma venda e tentar identificar pontos em comum. Então, essa parte da abordagem é algo que a gente trabalha bem forte aqui na metodologia PIS. A conversão, então não adianta você ter tudo isso, mas não ter a clareza das conversões entre as etapas do seu funil de vendas. Então, quantas oportunidades viraram vendas? Quantos contatos realizados viraram reuniões agendadas? Então, você ter essa conversão e não ser algo mensal, tá? Isso é um erro muito comum. No final do mês, a gente vê o que aconteceu no mês anterior. Não, isso tem que ser em tempo real para você ter tempo de bater a meta naquele mês. Então, eu vi que na primeira semana a conversão está ruim aqui, está abaixo do que a gente espera, vamos consertar. Então, essa visão em tempo real é super importante das taxas de conversão. E, por fim, o E ali é evolução, que eu comentei. Todos esses 4 pontos anteriores, eles vão ser revistos diariamente, semanalmente, mensalmente. Então, com isso bem definido, né, você consegue evoluir em todos esses trajetos. Além do material que eu mandei ali, que é um resuminho, né, do que eu comentei, a gente tem um curso super completo sobre metodologia PICE na RDU, na RD Station University, tá? Quem quiser assistir e acompanhar, vai passar em detalhes mesmo tudo que eu falei aqui, veio passando mais rápido, né, pelo nosso tempo, mas ali são material extenso de excelente qualidade que vocês vão poder consumir e aplicar já no dia a dia da empresa de vocês, tá? Boa, Pedro. Acho que deu para esclarecer bastante, trazendo para o pessoal que depois, futuramente, a gente vai divulgar esse vídeo no YouTube. Então, durante esse comentário do Pedro sobre o link, a gente procura aqui na descrição do YouTube, que provavelmente esteja por aqui. E, Pedro, teve uma pergunta que o pessoal mesmo já acabou respondendo. O Guilherme perguntou o que seria o playbook, né? E aí o Cristiano trouxe aqui que é uma cartilha que documenta o processo de trabalho a ser realizado. Então, basicamente, você documenta ali todo o processo ali comercial dentro do playbook, scripts, né? Acho que pode ser utilizado ali dentro, e o processo como um todo, até para a equipe seguir isso de uma forma a não se perder no meio do caminho, e quando chegar uma nova pessoa para o time comercial, acho que usam-se muito o playbook para a parte de treinamento, de onboard daquela pessoa ali, ela já tem uma documentação de como funciona o processo daquela empresa, né? Eu tenho uma dica para quem não tem playbook e quer construir um, tá? Boa. Vou mandar no chat aqui. Se você criar, né, os pontos que eu comentei ali, você já vai ter um playbook à frente de muita gente no mercado, tá? Define com base no que eu mandar aqui, você vai ter já um playbook excelente, que vai estar até de acordo ali com o que vocês vão acompanhar para quem assistir, né, o curso ali da metodologia PICE, tá? Boa, Pedro. E aí, avançando um pouquinho agora na parte de vendas, ali, digamos que a gente seguiu a metodologia, ali, de fato a gente vendeu para o cliente e a gente já tem, obviamente, ele já passou para a parte de pós-venda, digamos assim, né? Então, e aí a gente vai ver que não é linear, porque a próxima pergunta eu vou até voltar um pouquinho para a gente falar um pouquinho ainda sobre a parte de vendas, mas como que com isso, Pedro, a gente utiliza a estratégia de cross e upsell? Pergunto isso porque acho que o público que está aqui também nos seguindo tem bastante cliente Hotmart aqui. Isso é extremamente interessante, né? E é algo que a gente implementa também algumas dessas estratégias para os nossos clientes, que é o seguinte: muitos clientes, na verdade, já chegam com essa necessidade de, pô, Leonardo, eu tenho uma base extremamente grande de cliente, mas eu não consigo vender mais para esse cliente. E tanto vender novos serviços, mas também otimizar os serviços que já tem, melhorar, né? Dar um upgrade ali. Então, como que a gente consegue fazer isso, né? Como trabalhar uma estratégia de cross e upsell para esses clientes que já têm uma base consolidada de cliente e que quer vender mais, né? Obviamente a gente falou do marketing, tração, venda e tudo mais, mas isso é um Legal. ponto interessante ser comentado também. Boa. Acho que tem duas. A gente pode pensar numa forma escalável, né? E que eu vou focar, e também para quem trabalha ali, né, com gerentes de contas. Para quem trabalha com gerente de conta,
uma realidade ali diferente, né? Em geral são tickets médios muito altos para compensar isso. Então não quero abordar tanto essa parte hoje, apesar de não excluir, né? Inclusive a gente na RD trabalha em dois formatos, nesses dois formatos, tá? Mas de maneira escalável, o marketing pode atuar na parte de cross-sell e upsell, usando as informações que a própria equipe de vendas coloca no processo comercial, tá? Então, isso pode ser feito durante a jornada de compra, então, enquanto o lead está se transformando em cliente, como também pode ser feito depois. Então, o simples fato, por exemplo, de um vendedor marcar um motivo de perda no RD CRM pode destravar um fluxo de automação específico atrelado àquele motivo de perda. Vou dar um exemplo. Ah, a pessoa não fechou com a gente porque ela fechou com outra empresa. E, em geral, os contratos são de 12 meses, né? Então, pô, eu vou esquecer esse lead, ele não, eu vou jogar ele fora, nunca mais vou entrar em contato com ele. Não, é completamente o contrário, né? Pode criar um fluxo de automação ali de 12 meses, com tempo previsto de 12 meses. Você vai mandar ali 9 e-mails para esse lead, um por mês, e quando chegar ali nos últimos 3 meses, você vai começar a levantar possíveis dores que ele pode ter tido por ter fechado com um concorrente. Preço, atendimento, você vai levar ali diferencial que você tem na sua empresa. Então pensa, um lead que não fechou, você está tentando retornar ele. No caso de cross-sell e upsell, a pessoa fechou um determinado produto. Pode criar uma segmentação com base nesse produto e automaticamente colocar ela num fluxo de nutrição. E no próprio CRM, pode ser uma parte até do playbook ali, né, do script de vendas, que é, se você fechou um determinado produto A e não fechou o produto B, você vai fazer essa oportunidade, o próprio vendedor seleciona, né, para essa oportunidade retornar para ele depois de 3 meses, que é o fim do seu fluxo de automação automatizado no marketing. Então, vamos lá, lead fechou, vendedor marcou o motivo, marcou o ganho, né, e agendou para essa oportunidade retornar para ele 3 meses depois. No marketing, você vai nutrir ele por 3 meses e 3 meses depois o vendedor vai entrar em contato. Opa, como que foi e tal? Começou a usar a ferramenta? Como que tá? Ó, a gente tem um produto aqui legal que pode agregar, que vai te fazer crescer em determinado ponto. Então, você percebe como marketing e vendas não fica, né, dois países diferentes, né? Ao contrário, são coisas ali que se comunicam, estão bem próximos um do outro e gerando resultado. Outras estratégias legais de cross-sell e upsell que a gente trabalha é a parte de renovação, né? Então, faz parte do trabalho do vendedor renovar isso, então eu vou agendar para essa oportunidade retornar automaticamente para ele ali 10 meses depois. Ele vai fazer uma análise de resultado, talvez, a equipe de CS, vai colocar isso ali no histórico do lead e o vendedor vai conduzir ali o processo de renovação. Então, todas essas questões, né, que eu comentei, lógico, ter uma ferramenta como RD Marketing, RD CRM vai melhorar, né, o processo ali que acontece. Mas você pode trabalhar até, vamos pensar, né, estou no estágio inicial. Cara, começa a fazer isso por conta própria ali. Agenda, marca na agenda ali para para o vendedor retomar o contato com ele 3 meses depois. Pô, deu certo? Pô, vou pegar agora uma ferramenta para automatizar esse processo, sabe? Boa, Pedro. E lembrando que tem plano da RD ali que é bem básico ali, o Lite também, que às vezes já até Sim. atende, já faz algumas dessas funcionalidades também, que pode ser bem interessante. E sobre esse assunto, Pedro, acho que eu recebo bastante essa pergunta, às vezes, em algumas reuniões de prospecção e tudo mais, quando a gente participa com comercial. Isso é a questão do nutrir após a venda ou a perda, né? E eu respondo sempre de bate-pronto que sim, isso é extremamente importante. Acho que é o grande erro, na verdade, que comete quando não tem as áreas integradas, né? E a gente fala muito dessa jornada do cliente ser fluida, de fato, ela não é linear, mas ela tem que seguir uma lógica ali, que é justamente disso. Se o marketing não conversa com venda, se o marketing não entende ali com o time comercial, quais são os principais motivos de perda, ou até mesmo de venda, o que de fato, quais são os gatilhos que, quando aciona isso para o cliente, para o prospect ali, faz com que ele venda, né? Quais são os principais motivos? Então,
Isso é extremamente relevante o marketing acompanhar com o comercial, para que, como você disse, com uma ferramenta que eu entenda, igual a gente, hoje, por exemplo, na Outmarket, se a Amanda, que é do time comercial, não vendeu por um determinado motivo, eu tenho que saber isso como marketing, eu tenho que entender que eu consigo ter determinadas ações que fazem com que, por exemplo, ele não fechou agora, mas ele mostrou um certo interesse e não fechou talvez por budget. Pô, daqui 6 meses, daqui um ano, como essa empresa vai estar? Será que não vale eu retomar esse relacionamento? E então, tem a parte do marketing apoiando e nutrindo. Então, por exemplo, se veja o valor que eu consigo passar, né, para essa empresa, se ela não fechou por budget, mas, pô, eu não esqueci ela, eu estou nutrindo ela aqui no marketing com diversos conteúdos que façam com que essa empresa cresça. Então, eu estou entregando conteúdo que faça com que ela crie metodologias que, de fato, ela consiga aplicar, independente do estágio que ela está, com dicas e insights valiosos ali que ela consiga implementar na estratégia. E aí, quando essa empresa de fato estiver pronta, ela vai lembrar da gente, ela vai lembrar da gente que ajudou, que trouxe esse conteúdo. Isso é parte do trabalho ali, né? Nem sempre as pessoas vão estar naquela parte dos 3% que estão prontas para comprar. Só que você não pode esquecer do restante também, que isso que é a maioria e que é uma parte que muitas empresas acabam deixando de lado ou não dando tanta importância. E aí, Pedro, acho que a gente já matou basicamente uma boa parte da parte de pós-venda, né? Então a gente entendeu ali isso. O pós-venda não é algo que a gente consiga aprofundar tanto agora, a gente trouxe uma parte mais topo de funil, digamos assim, mais introdutória, por quê? O pós-venda nada mais é do que o processo da sua empresa, né? Então, como funciona dentro da sua empresa. Então, como a Hotmart faz é diferente da forma como a RD faz, o processo de kickoff, de onboarding do cliente, e isso tem que ser acompanhado, isso é uma certeza, né? A certeza que a gente tem é que vendas e o marketing também não pode abandonar esse cliente, tem que de fato ter uma área de sucesso do cliente integrada ali com as demais áreas, onde você consegue mapear isso e puxar as necessidades que esse cliente pode vir ter no meio do caminho, dificuldades e tudo mais, e passa a impressão de que quando você vende, de fato esquece, você de fato só queria vender e não ajudar de forma genuína aquela empresa ali a crescer. E aí, Pedro, antes, a gente tem algumas perguntas aqui que estão chegando no Q&A. Bom, eu respondi algumas por texto, só para o pessoal ali ver também. Perfeito. Enquanto eles iam mandando, eu fui respondendo ali por texto. Já foi agilizando ali. A gente pode ir para as perguntas depois, e pessoal, fique à vontade, caso tenham dúvidas, podem enviando para a gente. E para a gente fechar aqui, basicamente, o último tema, Pedro, eu acho que a gente fala sobre ferramentas, né? Então, ferramentas não, sobre tecnologia e como as ferramentas ajudam a tecnologia ali. Então, ok, a gente foi de toda essa metodologia de marketing, vendas e pós-vendas, mas como a tecnologia a gente utiliza como base, né? Em qual etapa, né? Onde entram as ferramentas e a tecnologia dentro dessa estratégia e qual o ganho em ter elas, né? A gente já falou sobre redução de tempo ali e tudo mais, mas com uma equipe pequena também, que isso, a tecnologia ajuda nesse quesito. Mas o que mais você pode falar ali sobre tecnologia, de modo geral? Acho que acho não, tenho certeza, né? E daí eu trato clientes, né, da RD, amigos, pessoas próximas, exatamente como se fosse uma empresa minha, né? Eu imagino, se eu tivesse uma empresa, qual que seria o momento para eu fazer isso, tá? E daí você tem que pensar o momento quando você tem uma dor especificamente relacionada à produtividade, tá? Então, eu estou captando 10 leads no mês. Preciso de uma ferramenta para receber esse lead de forma automatizada, mandar um e-mail para ele. Pô, será que não é algo que eu posso fazer? Então, esse é um cenário, né? Agora, eu estou captando 50, 100 leads por mês. Poxa, será que eu vou conseguir dar uma agilidade para esse processo? Já faz sentido, talvez, você pegar ali um plano light da RD para, pelo menos, mandar um e-mail automatizado para essa pessoa e criar para você a oportunidade no CRM de forma automatizada com todos os dados que essa pessoa preencheu lá na sua landing page, no seu formulário, né? Agora, estou captando 500, 1.000 leads mensais. Com certeza não são pessoas no mesmo estágio. Eu preciso segmentar essas pessoas. Eu preciso, além de segmentar, nutrir elas de forma diferente. Então, esse é um bom exercício que vocês podem fazer.
A integração de tecnologia, marketing, CRM, por exemplo, a demanda ela é gerada a partir do relacionamento que você faz com esse lead via e-mail marketing, via conversacional, mas a integração entre elas não gera mais demanda, ela gera mais produtividade, né? Então, e-mail, criação de landing page, pontos de conversão, isso gera mais demanda para você. Criação de conteúdo que você disponibiliza lá no seu site, via um formulário criado na RD, via um pop-up, isso gera demanda. Mas a integração entre ferramenta de marketing e CRM, ela vai gerar ganho de produtividade. E daí o momento de você fazer isso é quando você encontra um gargalo ali no seu dia a dia, né? Então, tá puxado para mim cadastrar manualmente. Opa, é a hora de entrar uma tecnologia. E assim por diante. Perfeito, Pedro. Acho que trouxe bem ali a questão da tecnologia. Estou liberando aqui para dúvida já, para a gente já acho que terminou cronometrado, né, Pedro? Acho que a gente tinha combinado ali de Até tentar fechar meio-dia. meio-dia. Acho que a gente conseguiu bater todos os pontos e aí deixar alguns minutinhos aqui para as perguntas. E tá bem interessante o chat aqui. O Daniel comentou, achei bem interessante que ele fala, aí já é o nível de maturidade está um pouco maior, né? Mas ele comenta que o problema é que muitas vezes a gestão só quer ver os resultados em vendas, né? No caso, aqueles 3% ali que estão prontos para compra. E não percebem o valor da marca e a educação do mercado. E aí, antes eu vi que ele comentou também sobre nutrir a base da pirâmide ali, tem que ter questão do posicionamento de posicionamento digital e educação para atingir essa base, né, da pirâmide. Que é uma etapa, por exemplo, um trabalho como esse, por exemplo, que a gente está fazendo agora durante o webinar, querendo ou não, a gente está trabalhando essa base também, porque a gente está levando conteúdo, a gente está sendo visto, né? Outmarketing em parceria com a RD e tudo mais. Então, a gente faz um trabalho também para nutrir essa base, né, dessa pirâmide, e não só nos 3%. E aí é um trabalho de educação mesmo, até mesmo do gestor ali, de entender que não é só a venda que é relevante. Obviamente, ela é o que faz girar, é o que mantém a empresa em pé ali, aberta, digamos assim, mas tem que ter o valor que é percebido nas outras etapas também. Então, eu acho que a questão do posicionamento de marca, teve uma pergunta, Pedro, que eu vou até puxar o gancho com isso, que acho que complementa o que eu estou trazendo, que é sobre marketing de conteúdo. E aí fala o quanto que é a importância do marketing de conteúdo dentro dessa recorrência. Porque a gente vê que as pessoas se preocupam muito, ok, geração de leads eu acho que já passa muito por marketing de conteúdo, né? Mas como que você vê a questão do marketing de conteúdo para as empresas de tecnologia, para a empresa B2B, e que de fato parte para aquela etapa do marketing, né, na primeira etapa que a gente comentou, antes de venda ali, mas como que você vê o valor percebido do marketing de conteúdo falando da pirâmide e Boa. em trabalhar os outros 97% ali que não estão prontos para compra? Boa. Eu faço uma relação e, em geral, né, quem cria um produto, cria uma empresa, cria um negócio, etc., há uma tendência lógica, né, e é super positivo isso, de achar excelente o seu produto, né? E, na maioria das vezes, é excelente mesmo. E tem uma coisa que é inegável. As pessoas existiam, as empresas existiam antes do seu produto, né? Então, seu produto ele pode ser o mais inovador do mundo, pode ser uma coisa, enfim, que não existe. Existiam empresas que funcionavam sem o seu produto antes disso, né? Então, o marketing de conteúdo ele entra exatamente nesse ponto. Dado que as pessoas não sabem que precisam disso, como você vai convencer elas de que, além delas precisarem disso, elas precisam disso com uma urgência? E isso vai dar um diferencial para elas, etc. Então, o marketing de conteúdo, ele entra nisso, né? Ali, os 3% eles são, que eu coloquei, né? Ele é uma média, claro. Mas se eu crio um produto super inovador, eu não tenho nem os 3%. Eu tenho ali o que a gente coloca como um oceano azul, né? Eu não sei quanto que é isso, essa demanda. E eu preciso gerar demanda para isso. Então, o marketing, esse termo gerador de demanda é a função do marketing de conteúdo. Quando você cria um material, um conteúdo rico, um webinar, uma planilha que você disponibiliza, está entregando valor e demonstrando para a pessoa. E eu, propositalmente,
O Guilherme, ele perguntou como que ele pode qualificar os leads sem uma plataforma automatizada, né? Eu mandei para ele ali uma planilha que eu tenho de qualificação do lead. Então, se eu trabalho com um cliente que não tem o plano Pro do RD Station Marketing, que faz o lead scoring de forma automatizada, eu entrego essa calculadora. Cara, Guilherme, sugiro, usa ela, é muito legal. Pega ali as vendas que você teve no mês anterior e pega os pontos em comum dela, coloca na calculadora de lead scoring e vê quais são os perfis de lead que ele vai te entregar. Você vai achar pontos em comum na sua venda. Pô, talvez o Guilherme, eu não sei, não conheço ele, né? Mas ele pode ter tido 4 vendas no ano passado e ter captado 100 leads. E esses 100 leads viraram 4 vendas para ele. Ou não. Ou o Guilherme gerou 1.000 leads, 40 vendas. Vai ter como o Guilherme preencher ali 1.000 leads manualmente nessa planilha? Não. Então, o conteúdo que eu entreguei para o Guilherme é um conteúdo que vai servir para ele agora, genuíno, e talvez eu tenha gerado nele agora uma demanda por uma plataforma que automatiza a qualificação dos leads para ele. Então, na prática ali, eu posso mostrar agora para vocês onde que o conteúdo entra. Talvez o Guilherme não tinha essa dor dele de qualificação de lead. Agora, além dele ter isso, ele já tem uma solução. E se ele quer uma solução em escala, ele vai procurar a RD Station. Então, na prática, o marketing de conteúdo é exatamente isso que aconteceu agora com o Guilherme, né? Boa. E o Guilherme respondeu aqui também que solicitou acesso, né? Lembrando que acho que a gente pode, depois eu solicito essa planilha contigo, Pedro, esse Eu vou material. liberar o acesso geral ali, aí nem precisam me pedir. Eu vou Perfeito. deixar disponível aí só duplicar, tá, pessoal? Eu vou deixar fechado para edição, mas vocês podem duplicar ali à vontade. Perfeito. Eu acho que a última pergunta aqui para a gente fechar, Pedro, dentro do horário, acho que o pessoal está ansioso para o almoço ali também, que já tá dando horário, inclusive em mim também. O time comercial, o Daniel, o Daniel pergunta, né, Pedro, se o time comercial ele pode gerar demanda também ou apenas o time de marketing? Eu vou tomar a liberdade de introduzir um pouco dessa questão, porque a gente discute muito sobre isso aqui no Outmarketing também. Então, de fato, não é só o time de marketing, né? A gente consegue, o time comercial é importante gerar demanda também, e aí tem várias estratégias que hoje se fala muito sobre a ABM, por exemplo, que é algo que, complementando o marketing ali, é uma estratégia que o comercial pode usar. Também aí tem a questão do outbound ali, onde pode prover de listas e construir listas, né? A importância da questão da LGPD e tudo mais também. A gente não recomenda a compra, mas você entender ali, fazer um processo de prospecção no LinkedIn, de forma ativa, onde você consegue gerar demanda, e aí, consequentemente, como a gente falou que não é linear, de fato não é. Então, nesse caso, partiria muito do comercial, né, de gerar essa demanda, mas também o marketing nutrir. Então, como eu trouxe no caso da Outmarketing, tem demanda sendo gerada pelo time comercial, que eventualmente, em algum momento, o marketing trabalha ela. Então, sendo uma etapa onde, pô, esse lead ele está dentro do nosso ICP, é o nosso perfil de cliente ideal ali, então marketing, e obviamente a gente com as ferramentas necessárias, como o RD, a gente consegue entender essas etapas e colocar em fluxos pertinentes, onde eu consigo nutrir e ajudar o time comercial. Então, entenda, por isso que de fato não é linear. O comercial ele gerou a demanda, o marketing trabalhou em conjunto para ajudar o comercial a vender algo que ele já estava em andamento, muitas vezes. Então, assim, a importância de fato do comercial também ter essa visão de geração de demanda. Você acrescenta algo, Pedro, sobre essa colocação? Tem algo mais que a RD poderia colocar? Tá no mudo agora, Pedro. Compartilhando aqui até o caso próprio da RD, né? A equipe de vendas também tem que gerar a própria demanda, seja por pipe retroativo, o vendedor, esse trabalho, né, que eu falei do vendedor colocar para a oportunidade voltar para ele. Existe até uma meta específica disso, do vendedor gerar a própria demanda. Mas ele não está sozinho nisso, não é, vai lá e se vira, né? Existe uma estratégia por trás disso. Então, se ele alimenta, se ele capta as informações desse lead, o marketing vai estar nutrindo ele paralelamente. O que pode acontecer, né? No marketing, esse lead levantar a mão
por conta própria, num CTA de um e-mail, por exemplo, e essa oportunidade retornar para o vendedor antes do que ele esperava, sabe? Então, é um trabalho bem em conjunto. E sim, a equipe comercial ela vai gerar a própria demanda também, mas não exclusivamente. E daí é o que eu comentei, né? Não, vou trabalhar só com inbound marketing. O lead vai do marketing para venda, se não deu certo, descarta, mídia paga em cima, gera mais lead. Pô, não é legal, não é sustentável. Então, as coisas elas se complementam de uma forma bem interessante, e minha sugestão é que vocês apliquem, né, as coisas que a gente comentou hoje, para ver isso rodando na prática ali na empresa de vocês, e entender o que que funciona mais, o que que funciona menos, e assim por diante. Perfeito, Pedro. Acho que a gente finaliza por aqui as dúvidas também. O pessoal dando alguns feedbacks aqui também. Daniel comentou que o conteúdo foi bem legal e sempre que tem evento da Outmarket com a RD, Daniel provavelmente já nos acompanha há um bom tempo e a gente sempre faz conteúdos com a RD também, com outros parceiros. E aí traz que é sempre muito ótimo e ele agradece ali. É, Aí teve um comentário abaixo agora da Flávia, o Luca Like, né? Com base nos vídeos qualificados, também são uma excelente estratégia para contribuir com essa geração de demanda por parte do marketing. E de fato, se você já tem uma lista ali, o Luca Like ele traz um público semelhante, né? A lista que você já tem. Então, se você tem essa lista já montada de clientes que você entende como ideal e que é um público que você quer impactar, isso de fato acho que complementa muito o que o Pedro comentou anteriormente e, de fato, é bem pertinente o comentário e a estratégia é ótimo do Lookalike, inclusive, Flávio, obrigado pelo comentário. A Júlia está comentando aqui sobre um grupo que a gente tem de marketing e vendas no LinkedIn, então fica o convite para vocês participarem, o link está aqui no chat. O Pedro compartilhou o LinkedIn dele, eu vou deixar o meu LinkedIn aqui também, caso vocês fiquem à vontade de conectar, vamos alimentar mais esse ecossistema, né? Essa troca é sempre muito válida. E acho que é isso, Pedro. Acho que para finalizar aqui, o que eu entendi ali como um todo, a gente já tem isso muito claro na Outmarket e por isso que a gente traz o conteúdo sobre esse tema, é de fato a jornada do cliente, é de fato você entender que marketing solto e vendas soltos, por exemplo, não vai dar certo, você realmente tem que integrar essas áreas, o pós-vendas ele tem que estar integrado, se não tiver também, junto com o vendas que fez, que vendeu, que fez aquela venda, se o time de sucesso do cliente, o pós-venda, como você chamar, não entendeu isso, não entendeu o projeto do cliente, não fez ações de retenção, que aí o marketing pode apoiar. Então, de fato, todas essas áreas ali, elas estão interligadas e a importância de você manter a integração entre essas áreas e contar com tecnologia para apoiar, contar com dados. A gente não aprofundou muito em dados aqui, mas é algo extremamente relevante que com essas ferramentas de automação, de marketing, o próprio Analytics, por exemplo, a gente consegue conter dados. O marketing principalmente fica muito com isso, mas vendas também, para entender de fato por que não está vendendo ou por que está. Enfim, por que um mês performa mais que o outro, enfim, dados como apoio também, junto com tecnologia, e também os processos, que aí varia de empresa para empresa, mas são base para que marketing, vendas e pós-vendas funcionem da melhor forma. Então, acho que é isso. Lembrando que a Outmarketing, ela faz esse serviço, essa consultoria, né? Esse desenho como um todo da sua empresa, a gente consegue fazer, de realmente entender quais ações você pode fazer ali no marketing, quais são os gatilhos de passagem de uma etapa para outra. Então, o marketing gerou lá, qual que é o processo agora comercial, como que funciona com cada um dos vendedores, como você estrutura a sua equipe de modo geral, também, e aí passa por pós-vendas, tecnologias, a gente consegue mapear ali também na sua empresa quais tecnologias são necessárias. A gente falou aqui bastante de RD, integrando ali o RD Station Marketing com o CRM, mas tem estratégias complementares também, tem ferramentas que podem apoiar, como Atalos, como estratégia de chatbot também, outras ferramentas que apoiam o conversacional e outras ferramentas também de marketing de conteúdo, como foi citado ali. Enfim, tem várias tecnologias que podem complementar de acordo com o nível de maturidade que a sua empresa tem. Pedro, considerações finais ali para a gente fechar, o que você leva de tudo isso, o que você finalizaria ali falando para o pessoal de fato de que é relevante? Boa. Acho que o principal ponto, pensando, né, no rumo aí que a gente teve da conversa, é testar coisas novas nas estratégias ali. Então, pega o que vocês já fazem em marketing, né?
tentem dar um passo adiante. A gente tem muito conteúdo gratuito na RD University e no blog da RD. Então, para quem já manda e-mail para a base como um todo, como que eu posso segmentar, né? Para quem já trabalha com automação, como que eu posso melhorar esses fluxos, tornar eles mais interativos entre eles e aí, por aí vai. Para a relação entre marketing e vendas, definição de SLAs, ou algo que eu destacaria. E para a parte de vendas, aplicar ali a metodologia PICE. Não vou pegar nenhum ponto como mais ou menos importante, mas colocar ela em prática. Então, criar um playbook, aplicar isso e tornar isso, disseminar internamente na empresa, validar esses dados, ter dados de conversão em tempo real. Então, minha sugestão seria, de fato, colocar na prática as coisas que a gente comentou aqui, precisando de apoio, né? Outmarketing tem ali várias frentes, né? Que vão poder auxiliar vocês nisso. Aí o RD Marketing tem teste gratuito, tem plano ali light a partir de R$ 79, se não me engano. O CRM você pode usar gratuitamente, sem limitação de acesso de usuário, vai ter ali limitação de funcionalidades, mas de forma resumida ali, né, com menos de R$ 100 por mês, você consegue fazer sua gestão de lead em uma plataforma de marketing e de CRM. Então, vale bem a pena fazer o teste e entender como que isso melhora na sua estratégia. Beleza, pessoal? Boa. Agradecer Obrigadão, também o Pedro. espaço e a presença de todos. Boa. Bastante gente ficou até o final aqui. Vou agradecer também todos os feedbacks. Guilherme ficou com a gente até o final aqui também. Deu feedback no conteúdo, foi enriquecedor. Então, obrigado, Guilherme. Pessoal, vocês têm os nossos e-mails. Tem o e-mail da Júlia que dispara a comunicação. Provavelmente tem o meu ali também. Em algum momento receber alguma comunicação. Então, fique à vontade de enviar sugestões de próximos webinars. O objetivo da Outmarket é continuar levando conteúdo para o mercado. Então, se quiserem enviar sugestões e tudo mais, fiquem à vontade. Obrigado de novo pela participação, a gente encerra por aqui. A gravação enviaremos por e-mail para todos, junto com os links que foram divulgados durante o material. Deixamos o nosso LinkedIn aqui também, tanto do Pedro quanto o meu, para conexão. Caso tenha algum material, a imagem ali que o Pedro compartilhou durante o webinar, a gente envia também. E, pessoal, deixa o contato ali de marcar uma reunião com a Outmarket, que a gente, com a parceria com a RD ali também, a gente vai conseguir alavancar bastante o seu negócio e trazer mais resultado para a sua empresa. Então, é isso. Tenham um bom dia a todos e até a próxima. Obrigado pela participação, gente. Valeu, Pedro, novamente por participar com a gente. Foi ótimo e até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.